Olá, tudo bem? Graça e paz. Você se pergunta, por que eu frequento uma chamada igreja há anos e a minha vida não muda? Por que as profecias que eles falam onde eu frequento não acontecem na minha vida? Por que eles não conseguiram, com as suas profetadas, anunciar que estava vindo uma pandemia? Por que eu vejo pessoas onde eu frequento, numa chamada igreja, toda sexta-feira eu vou lá e essa pessoa manifesta com a entidade, essa pessoa nunca se liberta? Por que eu oro de madrugada, oro ao amanhecer, oro ao anoitecer, faço jejum, busco, clamo, choro e nada muda na minha vida? São perguntas que as pessoas têm feito no decorrer dos anos, dos séculos. Mas ninguém nesses lugares que eles chamam de igreja, eu particularmente chamo de sinagoga, porque sinagoga é onde fazem a leitura da Torá, das leis de Moisés, e o que se fazem nessas chamadas igrejas é justamente pregar a lei de Moisés. Então não são igreja, porque igreja são vidas. A igreja de Cristo é formada pelos espíritos dos eleitos. Então o que tem por aí não é uma igreja espiritual. Então as pessoas se fazem essa pergunta. Eu busco, eu oro, eu faço jejum de Daniel, de Ezequiel, faço jejum da cobra coral, faço jejum de todo jeito e não muda nada. Eu clamo em nome de Jesus e não acontece nada. Eu peço milagre e não acontece. Não consigo, meus filhos estão nas drogas, minhas filhas estão na prostituição. Eu traio o meu marido, eu traio a minha esposa, mas eu não consigo me libertar disso. E eu oro, eu clamo, eu bato, eu peço e nada acontece. Sabe por quê que nada acontece? De vez em quando você tem até um estalinho que aconteceu alguma coisa na sua vida, mas não muda. Porque a cura, a libertação, não está no exterior de uma pessoa. A libertação, a cura está no entendimento, no coração da pessoa. Quando há essa conversão, essa transformação, vamos dizer, quando uma pessoa sai das leis de Moisés e vem para a graça de Deus, uma conversão significa algo 100%. Você está indo em um caminho, você converge para outro. Você fez uma conversão, você mudou o sentido. Não é mais ou menos você está no lugar que eles pregam Moisés para você e te ensinam a buscar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está buscando no nome do judeu que veio para cumprir a lei. Quando você fala assim, em nome de Jesus eu determino isso, em nome de Jesus eu quero aquilo, em nome de Jesus eu determino a libertação do meu filho e da minha filha, para Deus, o que você está fazendo é algo inútil. É um choque você ouvir isso? É. Mas para Deus é. Por quê? Eu estou menosprezando? Claro que de forma alguma. Jesus de Nazaré foi o véu, foi o véu que veio, que envelopou, vamos dizer assim, o Espírito de Deus que estava ali dentro. Ali dentro daquele judeu chamado Jesus de Nazaré, havia o Espírito de Deus. Porém, o exterior, mas o que estava lá dentro era Deus, mas o que envelopava aquilo, que estava envolto daquilo, era um judeu. Quando nos dias de hoje você fala assim, em nome de Jesus eu determino, eu peço, não acontece nada. E você vai ficar séculos nesse lugar, dando seu dinheiro, dando seu tudo, participando de campanha, de voto, de subir monte, descer monte, comer pão, beber suco, não vai mudar nada. Porque você está fazendo algo, você está praticando uma obra morta. Você está clamando, suplicando algo que veio somente para cumprir a lei, porém, quando ele cumpriu, quando ele disse, tetelestai, está consumado, se ele cumpriu, a justiça de Deus acabou. E então, quando ele ressuscitou, ele se tornou Cristo, o Cristo. E esse Cristo, ele é espiritual. Você vê alguém por aí, em nome de Cristo, em nome do Cristo ressuscitado, faz isso. Por que não? Porque não há mais essa necessidade. Você tem o poder dentro de você. Quem está dentro de você, se você é um eleito, um filho de Deus, e você confessa isso, é o próprio Deus. É o próprio Criador. Então não há mais necessidade de você falar, pedir em nome de Jesus, porque você está com o poder, você está com Ele dentro de você. Pai, peço que seja feito na vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, a tua vontade, o teu querer. Só que isso, para ter resultado, para ser uma obra viva, espiritual, você não pode mais estar praticando obras mortas.
O que adianta você confessar que Deus está em você e você achar que para ter comunhão com Ele você tem que comer um pedaço de pão e beber suco? Como você pode dizer que está no Cristo ressuscitado praticando obras de Moisés, tirando 10% do seu precioso dinheirinho que Deus te abençoou, um serviço, você pega daquele dinheiro, que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento, e lá em Números capítulo 18 fala que foi uma herança que Deus deu para os levitas, eles pertenciam às 12 tribos, mas foi tirado para o sacerdócio, então eles não tinham herança de terra. Aí você faz isso, você fala, não, eu estou na graça, eu estou no Cristo, eu não clamo mais nada em nome de Jesus, porque agora o poder está em mim. Mas você apresenta seu filho, seu neto numa chamada igreja, fazendo o que Moisés ordenou. Você diz que vive o Cristo ressuscitado, só que você crê no batismo nas águas. Foi a lei da purificação, a lei de Moisés. Você não confessa que o seu batismo foi pela fé na morte, como está em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Então são essas coisas que têm impedido das pessoas obterem sucesso. Não financeiro, não prosperidade de ter bens, mansões. Isso não. Isso é de acordo com a vontade de Deus, do Criador. Se Ele achar que você é merecedor, você vai ter. Agora, o mais importante que uma pessoa tem que ter na vida é paz, amor, justiça e principalmente amor no Espírito de Deus. Esse é o maior. Para a gente fechar esse breve bate-papo, eu vou ler 2 versículos e você vai entender o porquê que nos dias de hoje não acontecem mais prodígios, maravilhas e milagres como aconteciam nos dias que Jesus esteve na terra. Ou não acontecem mais prodígios, maravilhas como aconteciam nos dias dos discípulos ou de Paulo. Por que não acontece mais? Você vê como que é a coisa. Eu entrei para fazer esse vídeo, já eu ia entrar direto lendo esses 2 versículos, mas o caminho foi outro caminho. Então eu acredito que isso é porque você está precisando ouvir. Você está iludido, você está no encantamento da religião, achando que Deus não existe, duvidando da presença de Deus, da criação, duvidando da existência do Todo-Poderoso, porque você tem clamado, suplicado por anos e não tem alcançado. Mas eu vou te mostrar agora, tem vários estudos sobre isso, mas eu vou te mostrar só 2 versículos, talvez você vai entender o porquê não mais acontece prodígios e maravilhas. Veja, eu te convido a ler 1 Coríntios, eu ia ler o capítulo 13 todo, você vê como que estava pronto aqui, mas o vídeo já passou do que eu queria, então eu vou direto no versículo 7, depois você lê o contexto, versículo 8, 9 e o 10, eu ia ler só 2, vou ler 3. Ó. Veja, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nova versão internacional, a NVI. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha o que Paulo estava falando. Então só em parte, só um pouco. Era moderado, não era pleno, era algo que tinha fim. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Veja como que esse versículo 10, ele é um versículo tão espiritual, com uma revelação tão profunda. Não é todo mundo que consegue ter isso. Não é por soberba que eu estou falando isso para você. Não é por orgulho. Eu estou aqui numa presença imensa de Deus, porque olha, é uma revelação muito forte isso aqui. Um carnal jamais vai entender isso. Um doutor, um teólogo, se ele não tiver a mente de Cristo, jamais ele vai entender esse versículo 10. Jamais. Se você é um carnal, você não vai entender. Não adianta, você pode ler 1 milhão de vezes e você não entende. Você tem que ser espiritual, você tem que se converter de fato, de verdade, ao Cristo ressuscitado. É Ele quem dá esse entendimento, é Ele quem dá a solução dessa equação. Não adianta você procurar em livros de matemática, de cálculos, não adianta. Você pode usar aqui uma derivação, pode usar um cálculo integral, você não vai chegar nunca a isso. Vou ler de novo. O amor nunca morre, perecer é morrer. O amor nunca perece,
mas as profecias desaparecerão. Veja, então as profecias, elas teriam fim. As línguas que não são balabachuras, nem cantarábias, nem vassoura que canta, vassoura que anda, nada disso. Línguas são glossas, são idiomas. Então os idiomas iriam cessar. O conhecimento, a ciência, também passaria. Iriam passar. Mas afinal de contas, por que Paulo disse isso? Porque o amor jamais morre. O amor jamais, porque quem dá o dom do amor é Deus. As pessoas que não têm no seu espírito o Senhor, que é o Espírito, ele não consegue ter amor, o amor verdadeiro. Então o amor perece, o amor nunca perece, nunca morre. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Aí Paulo diz no versículo 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu vou alongar mais um pouco esse vídeo. E eu vou buscar no Códices Sinaíticos, no manuscrito mais antigo, datado até a metade do quarto século, ou seja, o mais confiável, esses 3 versículos para que nós possamos confrontá-los. Então eu abri aqui no Códex Sinaítico, se você quiser entrar no Google, eu uso o navegador Google, coloca codexsinaíticos.org. Eu vou ler o versículo 8 ao 10 de 1 Coríntios capítulo 13. O amor nunca falha, mas sejam profecias, eles virão a nada, ou línguas, eles virão cessar, ou conhecimento será em nada. Versículo 9. Mas sabemos em parte e profetizamos em parte. Igualmente diz na NVI. Então, eles tinham conhecimento em parte, profetizavam em parte, falavam outros idiomas em parte. Versículo 10. Quando, no entanto, o perfeito veio, ou viesse, que em parte virá a nada. Quando, no entanto, o perfeito veio, que em parte virá, ou seja, você vê que aqui é um linguajar mais bruto, mas quando lapidado, você vê que tem aqui, ó, em parte virá, ou seja, iria ser alguma coisa para o futuro, virá a nada. Então esses dons que Paulo disse, utilizando a NVI, ele teria um fim, a profecia, o dom das línguas, que era idiomas, o conhecimento. E quando é que o perfeito veio? Por isso que não acontecem as coisas que as pessoas esperam. Porque o perfeito já veio, ele veio em juízo no ano 70, na primeira era cristã, julgou Israel. Por isso que ele não volta mais. E Deus estabeleceu na sua vinda a nova Jerusalém espiritual, dentro do espírito dos eleitos, dos filhos de Deus. Você está conseguindo entender o porquê que você tem bate, pede, dá e nunca recebe? Nada muda na sua vida? Por causa dessas coisas. Não coloca a culpa em Deus, não. Coloca a culpa na religião. Coloca a culpa nos mestres que deveriam estar ensinando isso, mas eles ficam atrás de teologia, ficam atrás do enriquecimento, ficam atrás de tornar-se poderosos financeiramente e não falam a verdade para as pessoas. As pessoas ficam aí dentro dessas arapucas, desses alçapões, chamados igrejas, dando o seu tudo, fazendo voto, fazendo campanha, sacrifício, e não muda nada, não acontece nada. Por quê? Porque eles não confessam a vinda do perfeito. Eles ainda estão esperando o perfeito vir. Já se fazem quase 2.000 anos que ele veio e estão por aí. Por isso que Paulo disse que, em parte, eles conheciam, em parte eles profetizavam, em parte eles faziam milagre, em parte havia prodígios. Em parte, porém, quando o perfeito viesse e ele veio, cessaria tudo desapareceria. Aqui, ó, quando porém, no versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, meu amado e minha amada irmã, não adianta, não xingue Deus, não tenha dúvidas do poder do Criador, que é o Espírito. Não, Ele é soberano.
Ele faz todas as coisas. Não há necessidade mais de você falar, eu quero isso em nome de Jesus. Não peça. Porque Jesus, o Jesus que você fica clamando, o Jesus que você fica falando, ele veio para os judeus. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, do versículo 18 em diante, ele veio somente para os judeus, ele não veio para nós. Então, quando o gentil fica falando, em nome de Jesus, faça isso, em nome de Jesus, você está voltando antes do sacrifício da cruz. Você está voltando antes do perfeito ter vindo. Você está vivendo, você está botando a sua fé, você está colocando a sua confiança no imperfeito. Você está colocando a sua confiança em alguém que veio para outro povo, que não veio para você. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo pegar o raciocínio? Quando você fala assim, eu faço isso, eu quero isso, em nome de Jesus. Você sendo gentil, você não fazendo parte da comunidade de Israel, você não sendo um descendente do povo hebreu, você está querendo viver como tal. Não, por isso que não acontece nada na sua vida. Por isso que não muda, por isso que você não tem paz, por isso que você é aflito, você tem aflições, por isso que você tem perturbações, por isso que você vai nesses lugares, você dá os rodopios, por isso que você tem a unção do telefone, por isso que você acha que um dito pastor... Eu já tenho um vídeo aí que mostra que esses títulos teve um fim. Nos dias de hoje não existe mais pastor, bispo, presbítero, isso aí esses títulos são dados por homens, por Deus. Teve o tempo. Só que quando o perfeito veio, todos esses títulos acabaram. Perante o Cristo ressuscitado, nós somos todos iguais. Desde o mínimo ao mais de estudo. Perante ele, nós somos iguais. Só um mestre, só um pastor que é ele. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que você tenha entendido o porquê você não vê mais milagres e maravilhas. O porquê você, quando clama, você chama pelo Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, você está chamando pelo um que morreu. Jesus de Nazaré morreu, acabou. Ele não te ouve mais. Jesus de Nazaré não ouve mais a ninguém, porque o que ouve, o que está em nós é o Cristo ressuscitado. Olha que revelação, olha que coisa maravilhosa. Viva no perfeito, viva o perfeito, e o perfeito está aí dentro do seu espírito. Conte suas lamentações, fale dos seus desejos, porque antes mesmo de você pensar em ter algo, ele já sabe. Antes de você querer a cura de um familiar seu, ele já sabe. É Deus quem faz todas as coisas. É o Senhor, que é o Espírito, que faz todas as coisas. Procure a cura do seu entendimento. Procure a cura do seu intelecto, não o externo. Porque você tendo a cura no seu subconsciente, você entendendo do soberano Senhor, que é o Espírito, todas as coisas te vão bem. Amém? Então eu vou deixar por aqui para uma reflexão, que eu ia falar esse vídeo 8, 10 minutos, mas graças a Deus que ele foi aí. Se foi longo para você, vai assistindo ele em parte. Amém? Dê aquele like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.